mais um Maná Podcast. E o tema de hoje é bastante interessante, porque ele fala justamente sobre a questão do quando o olhar se torna vida. O texto para nossa meditação está lá em Números, no livro de Números, capítulo 21, versículos de 1 a 9, que diz o seguinte: Ouvindo Cananeu, rei de Arade, que habitava em Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez o voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, e eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Orna. Então partiram de Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e o pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Queridos, o capítulo 21 do livro de Números, ele nos coloca em um momento crítico da história da caminhada de Israel no deserto. O povo está próximo à terra prometida. O povo está próximo a entrar na terra que Deus prometeu, que manava leite e mel. 40 anos de peregrinação estava chegando ao final. Estava chegando ao fim. A promessa da nova terra está perto. Mas o cansaço daquele povo também. E é exatamente neste ponto que surge mais uma crise. Essa passagem não é apenas uma narrativa histórica do povo de Israel. Ela é profundamente teológica, profundamente tipológica, e que precisamos entender, porque essa passagem é a causa de muitas perguntas que nem todos recebem a resposta adequada. O próprio Senhor Jesus, em João 3, versículo 14 e 15, afirma: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, esse texto aponta para Cristo. Hoje, nós veremos as principais lições dessa passagem e como elas revelam, primeiro, a gravidade do pecado, a justiça de Deus, a necessidade de arrependimento e a provisão de Deus sendo graciosa para a salvação. A primeira condição que nós encontramos aqui e que precisa ser entendida
é o perigo da murmuração no meio do processo. Nos versículos 4 e 5, nós encontramos a seguinte colocação: então partiram do Monte Hermon pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Preste atenção, queridos, que o texto diz que o povo partiu pelo caminho do Mar Vermelho, contornando Edom. Era um caminho mais longo para o pessoal passar. Era um caminho difícil. Era um caminho demorado. Era um caminho que causava verdadeiramente cansaço para aquela multidão. E nesse momento difícil, cansativo, o povo se tornou impaciente no caminho. Diz o versículo 4. Tornou impaciente. Olha, a impaciência gera murmuração. Eles disseram: por que nos fizeste subir do Egito? Depois eles reclamaram: olha, aqui não tem pão. Nossa alma tem sede. E nossa alma tem fastio desse pão vil. De que eles estavam falando? Do maná que caía do céu, dado por Deus. E eles já estavam enjoados desse maná. E eles começaram a criticar Moisés, porque eles não tinham os pães que estavam acostumados a comer lá no Egito. Não tinha aquela condição de vida que eles já estavam acostumados, porque estavam ali há 400 e tantos anos, vivendo naquele estilo de vida. Essa geração nasceu dentro da escravidão, não conhecia liberdade, não conhecia o que era a viver debaixo da proteção de um Deus poderoso. E quando eles começaram a passar necessidade, eles começaram a murmurar. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Olha, chamar aquilo que Deus dá graciosamente de vil é uma afronta terrível. É uma afronta terrível. Principalmente a um Deus santo, puro, bondoso, que estava ali ajudando aquele povo a caminhar naquele período. Observa a gravidade, que eles desprezavam o maná que era dado por Deus, o alimento que Deus enviava diariamente. A murmuração não era apenas uma reclamação, era a rejeição da provisão divina. Aquele povo não estava querendo se subjugar ao poder do Deus Todo-Poderoso. Preferiam estar debaixo do chicote dos egípcios do que viver debaixo do poder de um Deus que os havia libertado da terra da escravidão. Essa murmuração é muito comum na vida das pessoas. Nos dias de hoje, quantas vezes fazemos o mesmo, consciente ou inconscientemente? Quando o caminho é mais longo do que imaginávamos, quando aquilo que nós pedimos a Deus muitas vezes não vem no período que a gente espera, demora um pouco mais, quando o processo de crescimento, desenvolvimento é demorado, a murmuração revela a insatisfação do coração a Deus. É interessante nós observarmos, queridos, que a murmuração, ela distorce a memória. Veja que eles preferiram o Egito, esquecendo-se que lá eles eram escravos.
Eles eram maltratados. Então, essa murmuração enfraquece a fé futura. E dentro desse contexto, nós precisamos entender, e aí vem a segunda lição: o pecado da murmuração tem consequências graves, letais. Veja o versículo 6, como ele diz: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha só, a murmuração constante não podia continuar sem a correção. Esse versículo é desconfortável, eu sei, mas é necessário para que entendamos o que é que Deus está sentindo neste momento. Então, Deus, que é um Deus amoroso, que ele estava declarando o seu amor por um povo vil, de dura cerviz, e esse povo estava se voltando contra ele. Deus é amoroso, querido, mas também é um Deus santo. E um Deus santo, ele é justo. A murmuração constante não poderia continuar sem uma correção. As serpentes eram chamadas de abrasadoras. Por quê? Porque a sua picada causava inflamação instantânea. É como se necrosasse o local da picada. E a morte do indivíduo era muito rápida. Aqui aprendemos uma verdade que a nossa geração evita. O pecado não é apenas emocional. O pecado é rebelião contra Deus. E rebelião traz consequências. Assim como a serpente injetava veneno, o pecado injeta morte na alma. Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo deixa bem claro isso, quando ele fala sobre essa realidade, dizendo: o salário do pecado é a morte. O deserto revelou algo. O maior problema de Israel não eram os inimigos externos. O maior problema de Israel, daquele povo que saiu do Egito, era a incredulidade interna do seu coração. E esse povo precisava ter uma visão de quem era Deus e do que era a justiça de Deus. O terceiro ponto que nós queremos salientar aqui é que quando há um reconhecimento do pecado, você estará dando o primeiro passo para a cura. O versículo 7, ele diz o seguinte: veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha que coisa interessante. Eu estou olhando para cá porque aqui tem o texto, tá certo? Que nós estamos lendo. Eu leio aqui na Bíblia e leio também no texto. Por isso você vai me ver olhando sempre para cá, para analisarmos o texto com bastante clareza. Veja só o que é que diz o texto da palavra de Deus. Pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Essa frase, ela muda tudo. Ela é o reconhecimento do erro daquele povo. Antes eles estavam reclamando, eles estavam murmurando. Isso despertou a ira de Deus. Deus não suporta murmuração. E aí vem a questão, quando o arrependimento acontece, quando eles se voltam para Deus arrependido, eles agora confessam o seu pecado. Né? E a Bíblia diz, mostra claramente esse ensino durante toda a Bíblia. Né? Quando ele diz, se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Então, esse povo começa a confessar diante de Moisés o que eles estavam fazendo, a culpa por ele. E rogando a Moisés que não olhasse para as palavras tolas que eles haviam dito, mas orasse para que o Senhor suspendesse aquelas serpentes, aquela invasão de serpente. Então Moisés ora ao Senhor e o Senhor dá uma ordem, mas não tira a serpente. Não há restauração sem arrependimento, queridos. E a palavra aqui pecamos é muito significativa. A palavra pecamos é muito significativa. Hoje muitos querem alívio sem arrependimento. Muitos querem cura sem a confissão. Muitos querem a solução do seu problema sem a transformação. Mas Deus responde ao coração quebrantado. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 17, ele diz: coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Aqui nós entendemos essas palavras e aí compreendemos também que a intercessão aponta para Cristo. É uma passagem cristocêntrica. O povo pede, ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Esse pedido tocou o coração de Moisés. Moisés, um homem manso, que não guardava rancor. E Moisés intercede pelo povo. Ele se coloca entre o povo e o juízo. Isso é uma sombra do que Cristo faria anos mais tarde. A intercessão mostra duas coisas importantes: que o juízo de Deus é real, mas a mediação de Cristo também é real. Moisés ora a Deus. Moisés clama ao Senhor para que retire as serpentes. E Deus responde. Agora, volto a dizer, observe, Deus não remove imediatamente as serpentes. Ele providencia um meio de cura. As serpentes continuarão mordendo e envenenando, mas agora há uma saída. É a provisão divina que é simples, mas que exige fé. O versículo 8 e 9, ele diz claramente isso. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, ponha sobre a haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre a haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Olha só. Deus ordena, faz uma serpente abrasadora e põe sobre uma haste. Que solução estranha, não é mesmo, irmãos? Que solução estranha. Deus poderia ter feito, tá certo, passava um vento, uma nuvem, matava as cobras todas. Mas Deus não fez isso. Deus não fez isso. A solução foi estranha. A solução foi estranha, volto a dizer. Não foi uma porção que ele mandou Moisés fazer para botar na ferida. Não foi uma cirurgia que ele mandou fazer. Não foi um ritual complexo de cura dos doentes. Não. Foi uma coisa simples. Construa uma serpente de bronze, coloque numa haste e aquele que olhar, quem fosse picado, se olhasse para a serpente de bronze, viveria. Olha que coisa incrível nesse momento a gente vê aqui. Era uma coisa simples de se fazer, mas exigiria o quê? Fé. Isso é um absurdo, poderia dizer alguns.
Isso não faz sentido, prefiro tentar outro método, vou fazer um unguento aqui para colocar sobre a ferida. Mas quem olhava com fé, confiando de que aquela visão daquela serpente faria a pessoa ficar curada, ela se curava. Olha que coisa interessante. A cura não estava na serpente. A cura não estava no bronze. A cura estava na obediência. Na promessa que Deus havia feito que se alguém olhar com fé para a serpente, será curado. A serpente de bronze, aí vem a parte teológica da coisa, espiritual. A serpente, ela remete, é uma tipologia da cruz de Cristo. Jesus declara em João 3,14: assim importa que o Filho do Homem seja levantado. A serpente era símbolo do pecado e do juízo daquele povo. Cristo, embora sem pecado, foi feito pecado por nós. Conforme diz a palavra de Deus lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 21. Assim como a serpente foi levantada à vista de todos, em público, com solução para a morte, assim também Cristo foi levantado na cruz. O olhar para a serpente representava fé. O olhar para Cristo representa a fé salvadora. Olha que coisa maravilhosa. Não era esforço, não era corrida, não era mérito humano, não era pagamento, não, era confiança. Bastava confiar. E o que é interessante nós notarmos aqui, meus queridos, é que a cura não era coletiva. Não bastava um olhar e todos seriam curados. Não. Era individual. Era pessoal. A igreja, tomando para nós a nossa realidade, a igreja por si, ela não salva. O pastor, por mais crente que ele seja, por mais exemplo de vida que ele seja, ele também não salva ninguém. A tradição dos apóstolos, da igreja, da denominação, também não salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. Cada alma precisa olhar para Cristo. A solução de Deus, ele traz raiz e não apenas sintoma. Olha, essa questão é muito importante, porque quando Deus trata do problema do pecado, ele trata a raiz do pecado. Ele não trata os sintomas do pecado. Quando a pessoa olhava com fé para a serpente não deixavam de picar, as serpentes não deixavam de estar ali, mas a solução estava dada, que era a cura daquele veneno. O problema não era apenas as serpentes, querido. Era o pecado que o povo estava tendo, praticando e trazendo sobre si a sua penalidade. Deus não apenas alivia o sintoma, mas ele oferece redenção. A cruz não apenas melhora a vida, mas transforma o destino eterno daquele que crê. Algumas lições principais que nós tiramos aqui desse texto. Primeiro, o cansaço espiritual muitas vezes gera murmuração. Isso é normal. Não é bem aceito, porque de Deus a gente não pode duvidar, mas somos falhos, somos imperfeitos e muitas vezes acontece isso. Mas devemos nos lembrar que a murmuração, ela revela a ingratidão do coração humano. O pecado traz consequências reais,
que o arrependimento abre caminho para a restauração. A intercessão aponta para o mediador perfeito. Que a provisão divina é simples, mas exige fé. A salvação é individual. A cruz é a resposta definitiva para o veneno do pecado. Assim, meus amados, qual é o veneno que precisa ser curado na sua vida? Talvez o seu veneno que esteja causando a murmuração no seu coração, a incredulidade do seu coração hoje, seja a amargura, seja o orgulho, seja a rebeldia, seja o desânimo, seja um pecado oculto que você não quer revelar ou não quer se livrar. A solução não mudou, é a mesma. Olhe para Cristo, não para as suas obras humanas, não para o seu desempenho como profissional, como crente, como servo de Deus, não para a sua culpa de pecados cometidos no passado. Olhe para aquele que foi levantado, olhe para aquele que está ali de braços abertos, dizendo: vinde benditos do meu Pai, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. No deserto a escolha era simples: olhar e viver, ou ignorar e morrer. Hoje a escolha continua. Cristo foi levantado. O evangelho é proclamado. A graça está disponível para a sua vida. Mas é preciso olhar. É preciso olhar com fé. Olhar com arrependimento. Olhar com verdadeira condição de pecador arrependido. É preciso ter o coração compungido e contrito para que os seus pecados sejam purificados. O veneno entrou pelo pecado, mas a vida veio pelo olhar da fé. Assim como no deserto, quem olha para o Filho de Deus levantado na cruz do Calvário tem a vida eterna. Não entrará em juízo. Passa da morte para a vida e assim viverá eternamente com o Senhor. Queridos, se esse podcast te ajudou de alguma forma, passa esse vídeo para outras pessoas, para que eles escutem, aprendam, apreendam e assim possam fazer parte da grande família de Deus. Que Deus nos abençoe. Eu te espero no nosso próximo podcast.